Fala pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Professor Heisen de Literatura trazendo mais um conteúdo massa pra caramba, galera. Hoje nós vamos entrar no gênero literário romance, né? Vamos estudar os tipos de romance. O que é romance? Será que necessariamente o romance é aquele romance romântico que envolve amor entre as pessoas sempre? Afinal de contas, professor, o que é isso? Por que eu tenho que estudar esse negócio? Afinal, calma. Vamos entender o seguinte. Você conhece várias histórias, não conhece? Você conhece muitos livros, não conhece? Então, vem cá, você provavelmente conhece vários tipos de romance e você vai perceber que nosso dia a dia é cercado desse tipo de literatura, beleza, meus queridos? E com certeza você tem algum romance aí que você, de fato, do qual você goste muito e com certeza consome sim esse gênero literário, beleza? Vamos nessa, primeiro ano, vamos entrar aí no conteúdo do romance. Galerinha, é o seguinte, romance como gênero literário, tá bom, galera? Então, olha só, o romance, a gente já pode começar a entender esse gênero textual aí, galera, como, na verdade, uma história um pouco mais complexa, né? Uma história que ela é mais vasta, ela traz detalhamentos das personagens, ela traz detalhamentos da história, de todo o acontecimento, certo? Então, a gente pode entender a crônica já de início como sendo uma história mais longa. Se a gente pudesse fazer um comparativo aqui entre os gêneros narrativos, tá, galera? Os gêneros narrativos, digamos assim, ó, vou colocar aqui, ó, gêneros narrativos, a gente pode entender da seguinte forma ali, ó. A gente tem, por exemplo, textos curtos, como sendo o conto. Olá, galera. Conto é uma história curta, poucos personagens, tudo caminha para o desfecho, geralmente acontece em um ambiente ou outro, certo? Geralmente acontece, o tempo é tudo muito rápido. A gente tem depois ali, ó, a novela, certo? Que é uma história um pouco mais elaborada e mais longa do que o conto, só que a novela, no caso, ela tem umas características específicas. Por exemplo, as personagens são apresentadas, em algum momento da narrativa a história delas se cruza e tudo mais, beleza? Depois a gente vai ter ali, ó, o romance. Olha lá, galera. Então, já pega isso aí, gente. Romance, ele entra ali como sendo uma história mais longa, ó, uma história mais elaborada, tá bom, gente? Ela já entra ali como sendo uma história mais, como é que eu posso dizer, meus queridões, mais complexa, certo? Olha lá, romance é uma forma literária pertencente ao gênero narrativo que apresenta uma história completa, composta por elementos claramente definidos: narrador, enredo, temporalidade, ambientação e personagens. É a fórmula literária capaz de mergulhar profundamente na experiência humana, explorando o tempo, o espaço e as contradições dos seres que habitam suas páginas. Sua origem remonta às epopeias, tempos que narravam feitos grandiosos dos heróis ou dos povos inteiros. A obra que inaugura o romance moderno é Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, considerado um marco fundador da narrativa romanesca tal como a conhecemos hoje. Então vocês estão percebendo que não tem nada aqui necessariamente de romance romântico, tá, galera? Então não necessariamente o romance vai envolver amor, meus queridões. O romance é como um gênero literário, uma história mais elaborada, mais longa, com muitos personagens e tudo muito mais aprofundado, digamos assim, tá bom? Falando do ponto de vista histórico, né, e trazendo para o nosso dia a dia, para os dias modernos ali, a gente tem o nascimento das epopeias como sendo um feito, né, uma história de grandes feitos, fatos heróicos, e aí a gente tem o desenvolvimento disso, que é o romance moderno, e dentro disso aí, galera, olha lá, o romance não surgiu do nada, ele evoluiu a partir das grandes epopeias da antiguidade, que narravam os feitos heróicos de figuras lendárias. Com o tempo, essa tradição narrativa foi se transformando, incorporando personagens mais complexos, conflitos psicológicos e críticas sociais. Então, basicamente, a gente pode sim dizer que o romance nasceu a partir das epopeias ali, tá bom, galera? O romance moderno, ele nasceu sim a partir das epopeias. Então, a gente tem aqui, ó, epopeia, narrativa de heróis e de povos, fatos grandiosos e místicos. Muitas vezes vai falar de deuses contra os homens, né? Vai falar de mitologias, dessas questões. A gente tem aqui Dom Quixote, que é tido como um marco inaugural do romance moderno de Cervantes. E a gente tem o romance moderno aqui, meus queridões, né? Olha lá, algumas características que a gente já citou. Olha lá, narrativa longa, complexa, com múltiplos elementos e estruturas, beleza? Múltiplos elementos estruturais, necessariamente.
Tá bom, meus queridões? Então já peguem isso aí, uma crônica, aliás, perdão, um romance é um gênero textual mais elaborado, mais longo, que envolve outras, mais complexo, que envolve muitas questões, tá? E aí, galera, quais são as características essenciais desse gênero textual? Primeiro, gente, é uma narrativa longa, como a gente falou, certo? A extensão permite o desenvolvimento aprofundado de personagens e tramas complexas, certo? Tem os elementos narrativos, né? Então a gente tem narrador, o enredo, o tempo, a ambientação, os personagens claramente definidos. A gente tem a trama central, certo, gente? Por exemplo, você que assiste, já assistiu ao filme Senhor dos Anéis, por exemplo, né? Que viu lá que o objetivo da galera do Hobbit, né? Dos anões, dos elfos, dos homens, era de fato destruir o anel, que estava sendo perseguido por Sauron, né? E a gente viu toda a história, toda a trama girava em torno lá do anel para todos governar, beleza, meus queridões? Então a gente tem a trama central e a gente tem também a ficção e realidade, né? Pode ser totalmente fictício ou mesclar elementos reais ou imaginários com verossimilhança. Verossimilhança aqui, gente, a gente encontra, né, quando existe de fato uma semelhança, digamos assim, entre aquela história ficcional e a nossa realidade. Inclusive aqui, meus queridos, é importante já a gente também lembrar que um tipo de romance, que é o romance ficcional, ele não é tão 100% ficcional. Ele pega as características, ele pega os embates, ele pega os medos, os receios, as aventuras, os pensamentos, as grandes questões da humanidade, tipicamente humanas ali, e coloca tudo numa história ficcional, certo? Então, aquilo não é uma coisa que existe só na ficção ali. Não, muita coisa que a gente vê nas obras, por exemplo, como Dom Casmurro, que também é um romance do Machado de Assis, a gente vê que elas existem ainda hoje. E que, na verdade, embora exista ali uma questão ficcional, aquilo transmite muitas questões humanas também. Certo, meus queridões? Voltando aí para o nosso slide, vamos lá, galera. Então, olha só, a gente tem aí as características essenciais, depois a gente entra nos tipos, né, de romance, que a gente tem o romance histórico, né, galera, que, olha lá, deixa eu voltar aqui rapidinho, olha lá, o romance histórico que destaca a vida e os costumes de determinada época e lugar, unindo ficção e realidade de forma marcante. Então, que tipo de romance é esse? O que é um romance histórico? Imagina aí, por exemplo, que tenha ocorrido a Segunda Grande Guerra, beleza? Aconteceu a Segunda Grande Guerra, né, a Segunda Guerra Mundial, e que ali, no meio daqueles acontecimentos, né, de repente surgiu uma batalha entre dois países, essa batalha de fato aconteceu de acordo com a história, e que nesses acontecimentos o autor decidiu colocar duas personagens nessa história, beleza? Quando ele inclui essas duas personagens, que inclusive a história não confirma a existência deles, na verdade é ficcional, a gente tem um romance histórico, certo? Mas que acaba unindo também a ficção. Pegaram, meus queridões? Então a gente tem duas personagens que são ficcionais, que foram criadas, mas que se aproveitou de um contexto histórico para poder ali desenvolver a história. Simples, desenvolver o romance, muito fácil. A gente tem um romance romântico, ó galera, nem todo romance, como eu falei, ele pode ser entendido como romance romântico, certo? Olha lá, ele traz aqui o romance romântico, é marcado pelo idealismo, heroísmo e amor. Em geral, culmina em um final feliz após a saga dos protagonistas, tá galera? Então a gente tem um romance romântico ali, romance realista, né? Como a gente tem aí o romance realista, né? Caracterizado pela crítica social às instituições políticas, religiosas e familiares, com personagens sem idealismo, tá bom? Ó, galera, cuidado, aqui a gente está falando romance realista, falando do dia a dia, não necessariamente a gente está falando do gênero da escola literária realismo, certo? Cuidado nesse sentido aí. Vai ser realismo quando a gente falar do Machado de Assis, quando a gente falar do Eça de Queiroz, lá de Portugal, quando a gente falar desses autores que de fato ali, né, escreveram Dom Casmurro, aí é um romance realista do realismo, digamos assim. Beleza, queridões? Depois a gente tem um romance naturalista ali, ó, né, que é mais incisivo que realista, explora aspectos patológicos e irracionais das personagens. Galera, nesse tempo aqui existia uma corrente, né, que inclusive ela foi contemporânea, digamos assim, ao realismo, que era a corrente do naturalismo, que buscava ver as coisas por meio do cientificismo, ó, trazendo o ser humano como um bicho, né, que é capaz de tudo quando encontra os seus instintos ali, quando tem os seus instintos desafiados, né? Então ele é capaz de roubar, de matar, ele é capaz de ser egoísta, de mentir, de ser corrupto, né? E, enfim, aqui a gente tinha um viés mais cientificista da realidade, tá bom? E a gente tem um romance modernista, galera. Então, olha só, também aqui a gente poderia adicionar vários outros tipos de romance,
Por exemplo, a gente tem o romance ficcional, sabe? Aquele romance necessariamente de ficção, ó, ficcional. Tá bom, queridões? Muito fácil, muito tranquilo, que é aquela história que envolve ali uma ficção necessariamente, gente. Galera, olha só que conteúdo fácil. A gente está estudando, então, o gênero textual, o gênero literário romance. Espero que vocês estejam entendendo, que esteja tudo massa aí. E quando a gente entra aqui no nosso contexto, quais são os nossos romancistas, né, galera? A gente sabe que nós tivemos aqui nomes de peso aqui na nossa literatura. Nós temos, na verdade, grandes nomes aí na nossa literatura contemporânea que falam, né, gente, que trazem muito, como é que a gente pode dizer, uma inteligência, uma perspicácia, uma sagacidade muito grande, certo, queridões? Então, olha lá, o Brasil produziu alguns dos maiores nomes da literatura romanesca mundial. Cada um deles contribuiu de forma singular para a construção da identidade literária nacional. Tá bom? Quais são os nomes aí da nossa literatura brasileira? Primeiro, gente, olha lá, ó. José de Alencar foi o principal romancista do romantismo brasileiro. Consolidou o romance nacional com marcas de regionalismo, patriotismo e indianismo. O autor de O Guarani, 1857, Iracema, A Senhora e a Viuvinha, entre outros. Então a gente tem aqui o José de Alencar, de fato, gente. Lembra, eu não sei se vocês chegaram a assistir a aula na qual eu falei sobre a crônica, lá da chegada da família real aqui no nosso país. Falei também da chegada da imprensa aqui à colônia, né, na época. E aí, aqui é o Brasil, na verdade, né, no ano de 1808 ali, a colônia mesmo. E aí eu falei para vocês que surgiram os folhetins, né, galera? E esses folhetins ali nós tínhamos capítulos de histórias, eram umas novelas, né, galera? Então ali já começou, foi ali, ó, que aqui no nosso país já começou, certo? Foi nesse momento aí, com a chegada da imprensa, que começaram a surgir os nossos escritores. Aí a gente teve aqui Machado de Assis, olha lá, ó, considerado o maior escritor da língua portuguesa, revolucionou o romance brasileiro com obras como Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Inclusive esses dois aqui, meus queridos, ó, já vão sabendo, se fosse vocês, na boa, eu já começava a ler, quem não leu ainda, Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Prazer, essas são as obras que vão acompanhar vocês por muito tempo ainda, certo? Vale lembrar que quando a gente fala de Dom Casmurro, a gente está falando uma história que gira em torno do Bentinho, ó, Bentinho e Capitolina, perdão, na verdade, quem narra a história é esse cara aqui, ó, o Bentinho, certo, que é o Bento, e a Capitolina, beleza? E aí, galera, essa história toda se desenvolve em torno de um cara problemático, possessivo, ciumento demais, paranoico, né? E fala sobre o relacionamento dele com a Capitu na obra, certo? E a gente tem também Memórias Póstumas de Brás Cubas, galera, que basicamente fala sobre um cara, um herdeiro, né? Filho de um importante político brasileiro, que ele alcançou considerável patamar na nossa sociedade apenas pelo fato de ser quem era, ter nascido onde nasceu. Essa história de que o berço, o seu local de nascimento, define de fato o seu sucesso. E aí ele muitas vezes escancara, né, galera? A gente tem aqui, ó, o próprio nome, o livro, a obra em si, ela gira em torno desse cara aqui, ó, que é o Brás Cubas. E no próprio livro ele mesmo fala isso, ele reconhece que ele não se esforçou muito para adquirir o diploma em Direito, e que a simples posição social dele fez com que ele já nascesse lá em cima, certo? O problema do Brás Cubas é que ele idealizou essa questão do menor esforço e tentou chegar muito longe sendo medíocre. Olha só. Então, o primeiro ponto aí, deixa aqui já registrado, já que a gente está falando de romance, a gente não pode deixar de falar de Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas no Brás Cubas, como a gente estava falando agora, galera, a crítica é que ele tentou ser jornalista, foi um jornalista medíocre. Ele tentou ser um político medíocre. Antropólogo, também medíocre. Até que o final da obra, né, ele no final da vida, na verdade, ele tentou criar um remédio que seria capaz de curar todos os males. Chamava-se Plácito Universal. Até nisso, né, ele também falhou, obviamente, não poderia ser diferente. E aí ele mesmo dizia que levava a vida sem muito esforço, com muita brincadeira, né, sem se importar demais com as coisas e com muita ironia e meio que caçoava, zoava mesmo do cidadão brasileiro ali, né, falando do dia a dia. A forma como ele fala é muito irônica, o Machado de Assis tinha muito disso. Tá bom, queridões? Voltando aqui,
Olha lá, a gente tem também o Jorge Amado, que celebrou a Bahia e a sua gente em romances vibrantes, como Gabriela, Cravo e Canela e Capitães de Areia, gente. Capitães de Areia aqui também é uma das obras, né, que a galera cita muito, que fala sobre as crianças, né, fala do abandono infantil e tudo mais. Beleza? Então aqui a gente tem grandes nomes da nossa literatura, certo? E olha lá, galera. Outros destaques, a gente tem a Luiz Azevedo, né? Aqui a gente tem obras também conhecidas, com bastantes obras conhecidas dele, como O Cortiço, ó, O Cortiço, basicamente, que fala de João Romão, né? E a Bertoleza, que era uma escravizada com quem ele tinha um relacionamento, mas ao mesmo tempo era uma coisa meio confusa, porque ao mesmo tempo ela também era submissa a ele como escravizada. A gente tem aqui o Érico Veríssimo, que trouxe o modernismo, trouxe o romance, um viés mais nacionalista gaúcho. Essa ideologia que a gente tem nacionalista, do orgulho gaúcho, surgiu muito forte, justamente aqui com Érico Veríssimo. Tá bom, meus queridões? A gente tem aqui também o Euclides da Cunha, que falou ali, a gente tem os Sertões, né, que ele publicou, que falava lá da Guerra de Canudos, né? Inclusive ele foi um jornalista muito importante, que ele esteve lá em Canudos, quando Antônio Conselheiro reuniu cerca de 25 mil pessoas, certo? Justamente como sendo fruto ali do descaso estatal, né? A galera não tinha para onde ir, não tinha política pública, abandonados, né? Ele reuniu e tinha uma proposta de juntar 25 mil pessoas, e a única lei do lugar era seguir os mandamentos de Deus, digamos assim, certo? E aí conta a história de quando o exército brasileiro chegou e dizimou as pessoas de forma muito covarde, né? E vai falar de forma muito triste, né? O genocídio que foi cometido pelo exército brasileiro extremamente armado, que lutou com homens do campo, né? Que não tinham nenhum tipo de armamento e dizimou assim Canudos, como a gente sabe. Depois a gente tem aqui Graciliano Ramos, né, galera? Da obra Grandes Sertões. A gente também tem João Guimarães. A gente poderia ficar aqui, galera, né, o dia inteiro aqui falando sobre essas obras desses autores, mas é importante a gente entender que cada um desses autores trazia uma perspectiva diferente. E aí a gente vai juntando. Galera, por isso que é importante a leitura, presta atenção. Principalmente para você que estuda para o PAS, para você que é vestibulando, cada obra nos traz uma perspectiva, um ponto de vista diferente do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, do nosso país. Então, quando você amplia a sua visão com essas leituras, com essas obras, você tem maior pensamento crítico e melhor percepção acerca da nossa sociedade. E, obviamente, também mata mais questões de vestibular. Então, quando a gente estuda nossa literatura, a gente estuda nós mesmos, a gente estuda o nosso povo, a gente estuda a nossa identidade, a nossa história, e isso é engrandecedor. Isso explica muita coisa quando a gente viaja no nosso país, passa por cidades, vilarejos e passa por regiões e entende esse contexto, é enriquecedor e faz com que a gente tenha realmente um pensamento crítico. E quando a gente conhece o passado, a gente consegue entender o presente e consegue também planejar o futuro, porque a gente já viu o que aconteceu, já viu o que deu certo e o que não deu certo, certo? Então a literatura ela entra nesse sentido, muito além, obviamente, de acertar questões, como a gente vai acertando ali, mas quando a gente amplia o nosso conhecimento de mundo com boas obras, a gente é mais crítico, isso é engrandecedor, isso não tem preço. Beleza, queridões? Então a gente tem essas obras aqui, ó, certo? Leiam, galera, principalmente vocês que são do Paz 1 aí, né? Não deixem de ver também o trovadorismo e muitos outros textos, tá bom, queridões? Espero que vocês estejam entendendo a nossa aula aí, galera. Espero que esteja fluindo, espero que a gente consiga pegar tudo bem certinho e vamos nessa, galera. Aí depois a gente entra aqui na narrativa ficcional, né, meus queridões? Olha lá, ó. Gênero romance centra-se em fatos e acontecimentos dentro do campo da fantasia, com personagens atuando sob a condução de um narrador. A progressão temporal é essencial para o desenrolar da narrativa. As ações se direcionam para um conflito que requer uma solução, levando a uma situação nova, certo? Então, a narrativa ficcional é sempre fruto da imaginação criadora, mas mantém pontos de contato com a realidade, seja aproximando-se dela, com a verossimilhança, né, verossímil, ou afastando-se, né, dela, né, inverossímil, beleza? Então, galera, só para a gente pegar aqui rapidinho, meus queridões, é o que eu falei para vocês no início dessa aula. A narrativa ficcional, ela é sempre fruto da imaginação criadora, mas mantém pontos de contato com a realidade, seja aproximando-se dela com a verossimilhança ou afastando-se dela com a inverossímil, de forma inverossímil.
Estão pegando? Então, o romance ficcional, ele traz um contexto totalmente ficcional mesmo, mas quando se fala do desenrolar da história, digamos assim, queridões, a gente percebe que ela existem coisas muito semelhantes entre a gente e aquela história, certo, gente? É aquela narração ali, beleza? Tranquilo, meus queridões? Vamos nessa. Espero que vocês estejam entendendo aí. E qual é a estrutura narrativa geralmente de um romance? Galera, olha só, isso aqui que eu vou falar para vocês é importante. Eu vou até mostrar meu rosto aqui, eu preciso olhar para você. Bastante atenção, galera. Olha só, quando a gente vai ler um romance, ele apresenta uma estrutura fixa, que é aquela estrutura do texto narrativo. Apresentação, situação inicial, né? Complicação ou conflito, né? Clímax, que é o ponto alto da história, e desfecho. Mas pode acontecer, muitas vezes, de você ler uma história que às vezes começou do meio ou que às vezes começou do final, certo? Então fiquem atentos. A gente traz essas características aqui, mas é importante que você entenda as obras, o contexto delas e tudo para não errar. É que nem, por exemplo, quando a gente estuda as cantigas, né, que é o conteúdo do primeiro ano, as cantigas lá do trovadorismo. A gente acha que aquelas características que muitas vezes nós professores colocamos no quadro vão ser universais para todas as cantigas, quando na verdade não é bem assim. Então fiquem atentos, porque cada cantiga vai trazer um contexto, uma situação e que a gente precisa ler criticamente para poder entender e poder marcar a questão ali, certo? Eu espero que vocês estejam entendendo, meus queridões. Vamos nessa. Então, olha lá, galera. O arco narrativo do romance, a gente tem aqui a situação inicial, certo, meus queridões? Ó, que é quando começa a história ali, ó, a personagem vive uma rotina estável, em um ambiente conhecido, até que algo interrompe essa normalidade e altera o percurso. Tá bom, galera? Depois a gente tem um conflito, né? Surge um problema, alguma coisa aconteceu, né, galera? Então, olha lá, o problema exige decisão, enfrentamento e mudança, colocando a personagem diante de obstáculos cada vez maiores. E aí, o desenrolar disso, galera, né? A gente tem aqui, essa parte vem para cá, essa parte para cá, leva ao clímax, né? Que é o ponto mais importante. Olha lá, a tensão chega ao ponto máximo. A personagem precisa agir de forma fluente, né, gente? E a resolução do conflito começa a se definir. E depois a gente tem a situação final, né, galera? Que pode também ser entendida como desfecho, que é como aquela história foi finalizada. Depois da resolução, a personagem retoma uma condição marcada pelas experiências vividas e pela transformação provocada pela narrativa. Tá, galera? Tem esses nomes aí, essa estrutura geralmente do texto narrativo, que também pode ser atribuída ao gênero romance. Tá bom, galera? E dentro disso também, queridões, é importante a gente entender que, né, é importante aqui, ó, situação inicial, como eu falei, também pode trazer um outro nome que é apresentação, certo? Pode aparecer isso também, ou dependendo da banca. Depois a gente tem conflito, que também pode ser chamado aí, de repente, né, de complicação, aconteceu alguma coisa e mudou aquela situação inicial. Clímax, que é o ponto de maior tensão, meus queridos, ó, emoção. E situação final, também conhecida como desfecho, que eu já coloquei aqui para vocês, certo? Espero que vocês estejam entendendo aí, galera, que essa aula esteja fluindo para você e que dê tudo certo aí nos seus estudos, tá? Vamos nessa, meus queridos, avançando aí. Depois a gente tem aqui as características, né, gente? Olha lá, toda a história narrativa ali, toda história, na verdade, a gente tem o protagonista e o antagonista, né, galera? O protagonista, olha lá, ó. Do grego protagonistes, o primeiro lutador, o personagem principal é o mocinho, aquele com quem o leitor se identifica e torce, esse é o protagonista. E o antagonista, como o elemento anti, né, contra o adversário, o vilão. Quanto mais bem construído, mais rica a tensão mais rica e tensa é a narrativa. Tá bom, galera? Muito fácil, muito tranquilo. E aí depois a gente passa para os clássicos elementos do texto narrativo, né, gente? Anotem aí numa parte do caderno de vocês. Coloquem lá um títulozinho, escrevam assim, elementos do texto narrativo, vão enumerando. Olha lá, primeiro a gente tem o narrador, certo? Galera, narrador, necessariamente nós temos dois tipos. O narrador em primeira pessoa e o narrador em terceira pessoa. Tá, galera? Então, o narrador em primeira pessoa, também conhecido como narrador personagem, participa dos acontecimentos e tem dupla função. Pode ser personagem secundário ou protagonista. Permite ao autor adentrar profundamente a psicologia da personagem. Então, esse é o narrador personagem, pessoa que vive, ao mesmo tempo que vive, conta a história para você. E tem o narrador onisciente, meus queridos. O narrador onisciente, terceira pessoa,
né? Aquele que paira acima de todos os acontecimentos como observador e tudo sabe. O passado, o futuro, pensamentos, sentimentos e mais íntimos de cada personagem. Esse aí nós chamamos de narrador onisciente, tá? E existe também o narrador em terceira pessoa, não necessariamente sendo onisciente, tá bom, queridões? Então, para não errar isso aí, galera, só presta atenção no verbo. Se a pessoa falou, eu acordei atordoado e percebi que estava sozinho em casa, a porta estava aberta e um vento gélido atravessou a sala, me alcançou, não sei, você está percebendo que o verbo está na primeira pessoa, narrador, personagem. Agora, se falar, fulano, né, Einstein acordou e um vento percorreu a sala e tocou seu rosto como um convite a levantar e ir lá na rua, não sei. A gente tem, então, a narradora em terceira pessoa. Se esse narrador em terceira pessoa trouxer detalhes do pensamento, do sentimento, da história, né, ele mostra para você, por meio de expressões como Einstein confiou em fulano, mas ele não sabia da armadilha que o aguardava, né? A gente sabe que a gente percebe que o narrador sabia o que ia acontecer, certo, galera? Então ele já é um narrador onisciente, tá? Ele sabe de todas as coisas, beleza? Depois nós temos os elementos do texto narrativo, gente. Aliás, continuando aí, a gente viu o narrador, depois a gente tem um enredo, que é a história, né, gente? Olha lá, o esqueleto da narrativa, o conjunto de acontecimentos que dão sustentação à história, geralmente centrado em um conflito que determina o nível de tensão da trama. Em Duna, né, aqui é uma obra, né, gente? Um filme que a gente tem muito famoso, o conflito nasce da emboscada do Barão de Harkonnen. Depois a gente tem as personagens ali, ó. Depois a gente tem o espaço, que é o lugar onde ocorre, né? Nesse caso aqui a gente está falando do filme Duna. Beleza, queridões? Que é o espaço, gente. O espaço é o lugar. Olha lá. Personagem, nem precisa explicar, né, gente? A palavra em si já é autoexplicativa. Beleza, queridões? Quais os elementos, então? A gente tem aqui o tempo, certo? Pessoal, os principais: tempo cronológico e tempo psicológico, tá? É que a gente vê em prova, mais em prova esses dois aí. O tempo cronológico ocorre de forma linear. O desenvolvimento, a fluidez, a progressão textual, ela permite que você perceba a passagem do tempo. Já o tempo psicológico, às vezes, aquela hora ali, a personagem pode falar muito, né? Então, reflete a angústia, a ansiedade das personagens. Não mantém relação com o tempo real. Um minuto pode durar uma eternidade ou voar em segundos, né? Então, aquele mínimo tempo ali que a pessoa ficou refletindo, às vezes pode demorar pra caramba na tua leitura. Certo, queridões? Vamos lá. Para fechar a nossa aula, gente, a gente tem aqui, né, as características centrais do romance, né? Como a gente viu, resumindo ali. Origem das epopeias, a gente viu, surgiu ali das epopeias, até que surgiu a primeira obra conhecida como Dom Quixote, que é considerada aí a principal, o primeiro romance. A gente viu os tipos de romance também, dentro disso a gente vê o ficcional, a gente viu os elementos e a gente viu aqui os principais autores, os principais romancistas do nosso país. Galera, mas vale lembrar que a literatura ela é feita o tempo todo, ela não para. E que por isso, meus queridos, romances surgem a toda hora, a todo instante. Beleza? Espero que vocês tenham entendido então o que é um romance como um gênero textual, como um gênero literário. Eu vou ficando por aqui. Estudem, meus queridos, leiam, certo? Que isso vai garantir para vocês, além de uma excelente aprovação também, uma melhor visão de mundo. Agradeço a atenção, meus queridos, mais uma vez e até mais. Estudem, até mais. Tchau.